meta, entre aspas, redução do impacto de extremos climáticos sobre a agricultura familiar e subsistência, consideram que os eventos de geada deveriam ser esperados na região sul. O que efetivamente é feito com os moradores das áreas de risco? Visitando as áreas serranas do Rio, vê-se claramente que quem sobreviveu à catástrofe continua morando nas áreas de risco, de alto risco. São outras perguntas. A outra que recentemente na Itália, funcionários do órgão responsável pelo alerta de abalos sísmicos foram condenados pelas mortes das pessoas decorrentes dessa catástrofe. Diante disso, pergunta: A. Qual a responsabilidade se mantém exemplos onde ocorrem vítimas de semelhança precária? B. Os funcionários do SEMADEI poderão ter a mesma punição que os funcionários italianos tiveram? Alô, Lúcio. Bom, essa questão da estiagem e dos problemas no sul do país, questão do granizo e outros tipos de problemas que possam trazer prejuízo também no sul do país em termos de agricultura familiar, ela é objeto também de monitoramento e controle, mas não no sentido do alerta, né? Porque tem que ter essa questão do desastre num contexto mais de escala temporal, né? A gente dá alertas para a questão de estiagem e seca, mais mais previsão climática mesmo, colocou o Oswaldo, né? Coisa de 1, 2 meses de antecedência. A questão de granizo não, mas acho que é mais instantâneo mesmo. E isso geralmente não é o SEMADEI que dá, mas são os institutos de meteorologia propriamente dito que informam esse tipo de previsão específica para o pequeno produtor, para a parte mais de agrícola. Essa questão do que era o tema que ele coloca ali, em relação às áreas de risco. Como eu coloquei para vocês, o problema de fiscalização e controle, do uso e ocupação do solo, controle efetivamente a gente não tem. E dentro dessa lógica de que, primeiro, que a gente não está conseguindo controlar a expansão urbana. Segundo, que a gente já tem um passivo de área de risco que a gente não vai conseguir mudar com toda a oferta de unidades habitacionais, com todos os projetos de urbanização de área de risco, com todas as partes mais de medidas de engenharia de caráter estrutural, de mudança estrutural da cidade. A gente não vai conseguir mudar esse panorama em médio prazo. A gente tem um lado interessante do país, que é essa questão do crescimento econômico, mas ele também não está, crescimento social não está diretamente amarrado à questão, não está diretamente ligado ao crescimento econômico do país. Então, por isso que existe o SEMADEI. O SEMADEI está como um sistema de monitoramento alerta para que aquelas ocupações que a gente não está conseguindo eliminar enquanto área de risco, a gente tem que conviver, só que conviver de uma forma mais segura, tentando dar alertas de risco precoce para a defesa civil local, e a defesa local ela tenta remover essas pessoas em tempo hábil, e isso também não é uma coisa tão simples, principalmente quando você observa cenários de grandes desastres. Então, tem cenários onde Campos do Jordão 2000, aqueles cenários que eu apresentei, para totalmente a cidade só faz defesa civil. Então, e mesmo depois, para você tentar retomar essa questão de evitar que as pessoas voltem a ocupar essas áreas, realmente é muito difícil. Tem locais na região serrana onde as pessoas, conversando com elas perderam todos os parentes, então sobrou de uma família de 50 pessoas, sobraram 2 pessoas só, e elas querem permanecer local. Então, não é simples essa questão relacionada com o uso do solo, com o planejamento urbano. Esse é um ponto que o Brasil ainda vai ter que discutir e pensar muito nesse assunto. A questão dos geólogos que tentaram e fizeram o trabalho de previsão para o evento sísmico na Itália, a punição em relação a isso não se restringe só a esse evento italiano. Temos
exemplos brasileiros também. Teve o caso do escorregamento na Nova República. Sim, na Nova República em São Paulo, onde agentes públicos eles foram, teve todo o processo e houve uma punição também. Obrigado. Vamos passar agora, temos 5 perguntas aqui para o doutor Oswaldo. Quais os benefícios que o satélite meteorológico traria em relação ao que usamos hoje, já que os dados meteorológicos são disponibilizados por outros países? De alguma maneira, estaremos conosco na sua apresentação. Segundo, nos foi dito que o conhecimento está disperso. A impressão que se dá é que existem diversos órgãos fazendo a mesma coisa ou coisas semelhantes, ou ainda complementares. Visando um melhor emprego dos recursos, seria interessante uma integração de todos esses órgãos. Quais são as dificuldades para essa integração? Os senhores consideram a integração como algo importante? Qual a sua opinião sobre a possível fusão do CPTEC com o INMET? Em termos de diminuição das incertezas das previsões, o senhor considera mais importante a melhoria na quantidade ou qualidade dos dados ou um maior poder computacional para as simulações, ou ainda refinamento dos modelos? O CPTEC considera a professora a possibilidade de aumento do poder computacional através de soluções de custo mais baixo, como clusters de computadores de prateleiras, CPUs. Outra pergunta: você não apresentou a obsolescência computacional como gargalo. O CPTEC consegue atualizar o parque computacional com frequência? Eu acho que é possível agrupar essas perguntas em 2 grupos. Primeiro, a questão da redundância que é feita em diferentes órgãos de meteorologia e a questão da fusão do CPTEC e INMET. Meteorologia é alguma coisa que não se faz sozinho. Em segundo lugar, num país com poucos recursos humanos e recursos econômicos, a gente ficar dividindo as atribuições, eu considero que é irresponsabilidade. Mas eu não acho que apenas pensar em fusão de CPTEC e INMET é resolver o problema. Eu acho que pensar em fusão de CPTEC e INMET é pensar pequeno. Eu acho que nós precisamos pensar no Sistema Nacional de Meteorologia como um todo. Até mesmo porque meteorologia hoje não é feita apenas no âmbito do Ministério da Agricultura e no âmbito do Ministério da Tecnologia. O Ministério da Defesa também faz meteorologia. A Marinha tem o seu sistema de meteorologia e a Aeronáutica também tem o seu sistema de meteorologia. E nós precisamos chamar todos os parceiros para pensar a meteorologia como um todo para o país. E não a meteorologia para o INPE ou a meteorologia para o INMET. Então, eu considero que nós precisamos pensar, ou repensar o Sistema Nacional de Meteorologia para os próximos anos. É lógico que isso não se faz um passo de mágica, não se faz através do decreto presidencial. Nós precisamos primeiro colocar a meteorologia como uma função de Estado no Brasil. A meteorologia não é considerada como uma função de Estado. Nós precisamos aprovar uma emenda constitucional reconhecendo que a meteorologia é uma função de Estado. Depois disso, nós precisamos criar um Programa Nacional de Meteorologia, um Sistema Nacional de Meteorologia e uma Agência Nacional de Meteorologia. Os órgãos executivos, que hoje é o CPTEC e o INMET, isso é uma discussão que vem posterior. Mas acho que nós precisamos pensar grande e não pensar pequeno. A questão que foi colocada, o que é mais importante? Dados ou computadores ou melhores modelos? Eu diria que não é nenhuma dessas questões. O mais importante é gente. Se nós não investirmos em recursos humanos, não adianta nós ficarmos renovando o parque computacional a cada 4 anos. O CPTEC a cada 4 anos, o CPTEC, quando eu digo o Brasil, a cada 4 anos faz um investimento para comprar um supercomputador. O último supercomputador que foi adquirido no CPTEC custou 50 milhões de reais. E não adianta nós comprarmos um supercomputador quando nós tivermos gente capaz de desenvolver modelos e de fazer boas previsões meteorológicas.
que apenas comprar computador é botar dinheiro pelo rabo. Deixa eu ver o que mais tinha. Questão do satélite meteorológico. Eu acho que o satélite meteorológico é uma questão de autonomia nacional. Um satélite meteorológico geoestacionário hoje não vai fazer mais do que nós fizemos com um satélite geoestacionário que é cedido pela NOAA, por exemplo. Mas, durante a Guerra das Malvinas, quando os Estados Unidos tirou de operação o satélite meteorológico, como é que nós ficamos? Então é uma questão de autonomia nacional. Eu acho que o satélite meteorológico geoestacionário é uma questão fundamental para nós. Obrigado, Oswaldo. Eu gostaria de complementar alguma coisa, já que ele trabalha para e passo nessa nova integração entre as atividades dos ministérios. Essa visão sistêmica é fundamental. Existe uma proposta de emenda à Constituição desde 2003, que coloca na Constituição brasileira o papel da União dos Estados das Meteorologias. O Estado deve avançar em breve um adendo à Constituição, que coloca essa Constituição, isso vai nos ajudar bastante. No âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia e do MAPA, nós temos um grupo de trabalho trabalhando exatamente nessa nova integração, envolvendo aí a criação dessa conselho de tecnologia, certo? Que vai envolver obviamente o Ministério da Defesa, como a Marinha, a Aeronáutica, os órgãos regionais, etc. Então isso aí está em andamento. E a questão do satélite meteorológico é importante também, porque, por exemplo, o satélite americano da série GOES, que fica sobre a região equatorial do Brasil, quando você tem furacões, tempestades severas nos Estados Unidos, ao invés de ter uma imagem a cada 15 minutos, você tem uma imagem a cada hora ou a cada 3 horas. Você não consegue extrair ventos, por exemplo, uma imagem 3 horas à parte. Uma nuvem já formou, já desapareceu, você não consegue tentar ventos, por exemplo. No caso da Malvinas, eu acompanhei de perto, estava no Nico na época. Os Estados Unidos, na verdade, acusou que o espelho do satélite que estava funcionando bem estava em mais de cada 3 horas, e o resto estava sendo passado para a Inglaterra. Quando a PHE adquiriu os equipamentos de recepção direta dos satélites. Bem, essa é a parte aí. Na questão, para não alongar mais, eu vou passar ao Evaristo Miranda. Ele, na realidade, começou com 2 perguntas, uma pergunta, e a fala dele citou, na realidade, eu vejo aqui, 10, 11 perguntas, e ele vai diretamente fazer uma síntese dessas da implementação. Vou tentar ser breve. Para algumas que deixarem e-mail, eu mando depois textos até sobre esses temas que foram levantados. Mas alguns são importantes dizer. Alguém pergunta aqui como está a questão dos transgênicos na atualidade e a ligação do grupo Monsanto. Os transgênicos eles estão em progressão geométrica no mundo inteiro. O Brasil hoje é a segunda área de transgênico do mundo. Para a Índia representou ganhos de produtividade dos pequenos agricultores enormes. E transgênico não é só soja. No Brasil, lembrar que nós desenvolvemos várias espécies transgênicas. O feijão, que é o pão nosso cada dia, seria perfeito se tivesse um ácido aminado chamado metionina. O feijão não tem metionina. Se tivesse metionina, nossa, essa parada cheia de metionina. Nós transferimos esse gene da metionina para o feijão. Existe uma variedade agora de feijão que é completa em termos de ácido aminado. Existe uma banana para diabéticos, para certos casos diabéticos, que produz insulina, e a pessoa sairia do remédio por isso. Nós transferimos o gene, no caso das enzimas para hemofílicos, para uma ovelha. Se você tomar leite em pó dessa ovelha, você não vai precisar usar os remédios. Isso é um problema muito grande para laboratórios, para os hemofílicos, de redução de custo para o país enorme. Nós temos um mamão que tem vitamina de A a Z transgênico. Temos um arroz fortificado com proteínas que resistem à cocção. Eu quero dizer só com isso que transgênico não é a Monsanto da soja, é muita coisa. Tem cana transgênica, tem eucalipto transgênico só para produzir celulose, tem eucalipto mais para madeira. Esse celulose por 4 anos ele cai, não consegue nem ficar em pé, mas é muita celulose. Então esse é um campo vastíssimo. Nós transferimos gene de aranha, teia de aranha para o algodão. A hora que sair esse algodão, o mundo está tremendo de medo que esse algodão que o Brasil vai fazer. É um algodão com características assim de não amassar, resistir, que são certeza teia de aranha. Então, esse tem outra gente que é fácil, que vale a pena acompanhar, é a ciência. Agora, a ciência ela se discute com números.
com dados. Eu odeio discutir ideias, gosto de discutir conhecimento. Então, tem umas perguntas aqui que as pessoas perguntam, mas a gente está falando dos dados, né? Então, eles dizem assim, o Brasil é um superprodutor, mas isso não combina com a fome do Brasil. Bom, no Brasil, o problema da fome é marginal. Hoje, mais de 50% da população está obesa. Comprar a mesma cesta básica de 75, 1975, hoje custa 50%. Essa produtividade da agricultura reduziu pela metade o custo do alimento no Brasil. Quem se beneficiou foi o consumidor urbano. Então, tem razão quem pergunta, no sentido de dizer que é muito mais uma questão de renda, de acesso, do que questão de produção. O Brasil está fora de qualquer problema desse tipo. Agora, o colega meu lá na Embrapa fez um estudo sobre uma seca como a dos Estados Unidos agora, está sendo uma festa para nós. Porque quando você fala que um desastre climático, uma seca, é ruim, em geral é ruim para alguns e é ótimo para outros. Né? Nós estamos nadando em dinheiro com a soja, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, o Brasil está ganhando dinheiro nesse momento, vai ganhar nos próximos 2, 3 anos, é gigantesco isso. Agora, esse tipo de acidente acontece quase todo ano. Só que quando acontece na Namíbia, meu amigo estudou isso, ninguém não acontece nada com a humanidade. Né? No Níger, ninguém toma conhecimento. Agora, se acontecer no Brasil, se acontecer nos Estados Unidos, aí o problema com a humanidade é sério. Né? Aqui foi colocado toda essa temática de monitoramento de queimadas, dos incêndios. Acho que é um sistema bastante operacional hoje no IBAMA, no INSTRAMET, e é só distinguir que queimada de incêndio. Queimada é uma tecnologia agrícola amplamente utilizada no Brasil pelos agricultores, está sendo substituída por outras tecnologias. A cana-de-açúcar em São Paulo, 65% já não usa mais queimada. E até 2014 vai acabar a queimada em São Paulo, substituída por uma tecnologia. A queimada é uma tecnologia, tem hora para começar, hora para terminar, alguém que decide. O incêndio é outra coisa, não é tecnologia, é um fogo que não tem dono, fora de controle, fora de lugar. Acho que nós temos sistemas aí, até de parabéns sobre isso. Claro que há problemas, às vezes na detecção, nos dados, né? Mas enfim, nosso país tem um sistema mais bem montado, operacional, de detecção, monitoramento de queimada, previsão de incêndio no Brasil. Quer dizer, você tem coisas parecidas na Espanha, mas em escalas muito pequenas, no Chile, por algumas áreas florestais, na Califórnia, etc. Eu não vou responder todas, eu queria falar duas aqui, que me parecem assim relevantes. Uma é a participação da Embrapa na definição dos sensores dos satélites brasileiros e do que nós se propõe. Nós temos sido convidados, participamos do CIPERS, pergunto se eu estou satisfeito com as características, não estou. Com a resolução temporal também não estou. Mas enfim, eu posso responder assim. Com a qualidade das imagens, longe disso, da qualidade das imagens, né? E por último aqui, eu também para responder sim e não. O Ministério do Meio está comprando, né, 5 metros de resolução, o país inteiro, para o cadastro ambiental rural. Eu espero que a gente use isso para mais coisas do que só para fazer esse cadastro. E alguém aqui disse o seguinte, que se a Embrapa utiliza satélite para monitorar a agricultura, a expansão, isso foi o que eu gostei. A gente utiliza assim. Tem uma última pergunta sobre meteorologia, talvez evocando até colegas antes, dizendo que falta recurso humano na área de meteorologia e climatologia, e não se prestigiam esses cursos. A Universidade Federal de Minas Gerais tem curso de ciências socioambientais e o curso é muito combatido por muitos que eu acho inútil. O que a gente pode fazer? Né? Eu diria, como diria o Nelson Rodrigues, o subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Então, que tem a gente com o curso de meteorologia, o que você pode fazer? Né? E por último, é uma frase também do nosso Nelson Rodrigues, que eu usava na minha área lá em planejamento estratégico. Ele e o Stanislau Pontes Preta. Mas o Nelson Rodrigues diz o seguinte, que no Brasil, até o passado é imprevisível. Excelente, muito bom. Chegaram duas outras perguntas, nós já esgotamos o tempo e vou passar, aqui temos e-mails e vou responder diretamente. Uma é sobre a relação do Senac e do Senat, então augura para responder isso no e-mail. E uma outra aqui sobre o potencial de aplicação do satélite de observação na produção de agricultura. Precisão também, eu diria, e como diz o Nelson Rodrigues, vamos tomar um café. Então, com isso nós terminamos então essa sessão. Eu acredito que ficaram várias perguntas ainda no ar, questões, porque o tema é vasto. A questão da tecnologia espacial é extremamente importante, todas essas áreas que nós discutimos aqui. Eu agradeço ao Dr. Evaristo
Moura, pelas novas, pelas brilhantes exposições aqui, e obviamente vamos ter mais debates. Muito obrigado a todos. Vamos